Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e nessa aula agora a gente vai mexer bem no tempo, na temperatura e na pressão, né? Essa é uma aula realmente que requer um pouco mais de atenção, tá? Então a gente vai fazer um dos substratos que até vejo muita gente que já trabalha na sublimação, mas tem receio de fazer, que é o azulejo, né? No caso aqui a gente vai fazer um azulejo 15 por 15 e eu vou dar várias dicas ali de como você vai personalizar azulejo, tá bom? Dentro de cada substrato, como eu disse, tem algumas particularidades, algum vai mexer no tempo, outro na temperatura ou somente no tempo, mas nesse caso, do que a gente vinha fazendo, que foram camisetas, enfim, plaquinha de alumínio, nessa aqui a gente vai mexer no tempo, temperatura e na pressão. Azulejo, né? Azulejo, como você já sabe, precisa da base de poliéster, então você vai adquirir nas lojas de sublimação. Então, quando eu via com muita frequência, quando a gente aplicava a sublimação aqui, né, o calor, essa resina craquelava, ela estourava com muita facilidade. Então, eu prefiro trabalhar com ela virado para baixo, certo? Baixo a temperatura, não vamos trabalhar com 200 graus, a gente vai trabalhar com 180, baixando a temperatura. Virado para baixo, mas a gente tem que dobrar o tempo. Então, esse azulejo aqui, né, que é o 15 por 15, eu vou trabalhar com 400 segundos. Se for o 20 por 20, 450. Se for o 10 por 10, 350. Ou seja, quanto maior a massa, né, para ser sublimada, mais calor, mais tempo vai ser necessário, tá bom? Então, esse aqui, configurações 180 graus, 400 segundos. Esse aqui é um fosco, ele não é brilhoso, é um azulejo fosco. E eu acho que a grande dica dessa aula é a gente fazer um amortecedor. Então o azulejo ele quebra com muita facilidade, né? Então a gente vai criar um amortecedor, vou botar um mousepad aqui, pode ser um tecido, tá? Pode ser uma camiseta dobrada. Enfim, tenha em mente que você precisa amortecer esse impacto. Então a gente vai colocar um mousepad que a gente possui aqui e ele vai amortecer, assim a gente colocando uma pressão até relativamente forte, porque o azulejo ele possui as suas bordas aqui um pouco, né? Assim, não é totalmente plano. Então, uma outra dica é não colocar texto nessas bordas, porque se colocar texto ele pode sair trêmulo. Então aqui a gente só coloca alguma coisa de base mesmo que só faça atingir. Certo? Só faça atingir, não coloca texto aqui nas bordas do teu azulejo, se tiver texto, deixa ela mais para dentro possível, tá bom? Então, virado para baixo, pressão de média para forte, né? Justamente para ela poder conseguir sublimar com mais perfeição aqui nas bordas. Uma outra observação, tá? Uma outra dica é o seguinte: se você, na hora que tirar o azulejo, né, da prensa ali, se você vê que está ficando branco aqui as bordas, que não teve uma tinta, né, assim não pegou o suficiente, você pode mergulhar ela imediatamente num recipiente de água, tá? Então o azulejo ele pode também, mas não é nem pela propagação da tinta, mas é mais porque você vai sentir que ele vai evaporar a tinta que está aqui no cantinho, porque não estava uma fixação muito, assim, não teve carga de tinta, tá bom? Mas só se ocorrer. Nesse caso aqui a gente nem vai fazer isso, porque se começar a esbranquiçar aqui, você vai ver nessa aula, tá bom? Então, vamos lá, depois dessas observações, vamos agora fazer toda a configuração, o setup para essa aula, né? Então, baixar a temperatura, aumentar muito o tempo e principalmente regular a pressão. Vamos nessa? Bom, então nessa aula a gente vai mudar bastante aqui a nossa configuração. Primeiro, vamos mudar de 200 para 180, né? Então, baixa aí, isso. Pode baixar. 180, ok. E aí no tempo, vamos ter que segurar aí, vai até 400, né? Até 400 segundos, que é esse virado para baixo, né? Então, diga-se de passagem. E se fizer virado para cima, dá certo, PH? Dá certo, mas corre o risco da gente craquelar essa resina, tá? De estourar a resina. Aí a gente teria que diminuir esse tempo. No caso, a gente ia fazer só com 200 segundos, entendeu? Um pouquinho mais. Aí, vai dar mais um clique. Beleza, 180, 400. Tem que deixar baixar um pouco essa temperatura, que ela está marcando 180 ali, mas ela não está em 180, ela está mais do que isso, né? Que está em 200. Bom, vamos fazer então
Léo, esse azulejo aqui, na verdade a gente vai... Eu falei do fosco, mas o fosco está um pouquinho sujo. Vamos fazer esse daqui, que é um relógio, tá? E aí a base, vamos colocar uma base, no caso a gente usa esse aqui já é um que eu já faço vários, ó, veja. Né, que é a base para servir de amortecedor, né? De amortecedor. Então, temperatura, né? Baixamos para 180. O tempo a gente subiu para 400. Agora vamos regular a pressão, tá? Coloca ele aí, vem, baixa ele. Já tinha aliviado bem. Uma pressão que fique forte ao ponto de não... Aí. Boa, não, aí em cima. Isso, tá bom. Acho que ela Tá. ficou... Certo. Então, só recapitular aqui, uma pressão mais puxada por forte, certo? Sendo que essa base que a gente colocou aqui, que no caso é um mousepad, mas pode ser um tecido, enfim, ele vai servir para amortecer, né? Com essa pressão aí, ela amortece um pouco, a gente evita quebrar, tá? Certo. A arte, não há necessidade da gente colocar etiqueta, porque a gente vai botar ela virada para baixo. Vamos lá. Coloca ela aí, centraliza. E como a gente faz a arte passando um pouquinho, não há necessidade da gente colocar a etiqueta. Isso, deixa ela mais no meio. Fecha e aí a gente aplica os 400 segundos. Tá? Quando ela fica nesse barulhinho mais forte é porque está com a pressão forte. Bom, em poucos segundos, vamos ver agora. Planta. Aí só tirar a folha de bloqueio. Aí. Show. Então, perfeito. Léo, o que eu estava falando é o seguinte, ó, se ela começar a esbranquiçar aqui, ó, tá vendo? Sim. Certo? É comum. Aqui a gente pode parar, nesse exato momento, mergulhando na água, tá? Se a gente deixar, ó, tá vendo que ele está aumentando, ó? Sim. Isso é comum, por quê? Porque não teve carga de tinta suficiente. Mas ficou excelente, cara. Muito, muito bom. Né? Então, nunca botar texto aqui nas bordas, né? Talvez veja que ficou uniforme, as cores ficaram bem vivas. E é isso, mais um produto aí. E é um nicho muito legal. Agora, essa dica de baixar a temperatura, de ficar de cabeça para baixo, primeiro que a gente preserva a resina, né? Então tem muita gente que não consegue trabalhar com azulejo, que acha que a resina não presta, porque está quebrada. Aí o amortecedor já melhora essa questão de quebrar e a resina de estourar, virando para baixo, baixando para 180. Né? E aí depois a gente vai ficar mexendo só no tempo, mediante o tamanho do azulejo. Sim. Tá bom? Bom, então é isso. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.